Sábado eu tava tomando um chimarrão até agora há pouco na varanda. Agora já juntei as tralhas e a ideia agora pela manhãzinha é conseguir coletar um pouco mais de matéria orgânica para colocar em algumas plantas que a gente plantou faz uns 15 dias, no momento que estava muito frio e começando a cair mais chuva. E algumas dessas plantas ficaram muito pouco protegidas. Tava com pouco tempo, tinha muita muda e saí plantando por aí. Uma delas está aqui embaixo. Consegue ver aqui, tem uma mudinha de angico vermelho, bem mal protegida. E aqui tem outra. Esses dois angicos estão posicionados. Vou abrir a imagem aqui. Nós temos essa pequena taipa aqui com algumas coisas plantadas que já estavam aí no terreno. E então a ideia é fazer um portal assim com as duas árvores para essa área da lateral direita aqui. Então dá para ver que elas ficaram muito mal protegidas, elas estão bem sofridas aí do vento que pegam, dos momentos secos que tem. Então vou coletar uma matéria orgânica e trazer para elas. Então essa é a atividade agora de manhã. Manejo é um negócio que eu já internalizei, que agora que esse lugar está sob minha responsabilidade, né, sob meu cuidado, não dá pra deixar passar o tempo das coisas. Isso aqui eu não tive escolha. As bananas que eu colhi, eu derrubei o cacho, mas essas aqui já estavam aí. Então elas estão podres, está horrível de trabalhar com elas. Eu decidi não vou cortar e trabalhar e manejar esse pseudocaule para botar nos pés das mudas. Eu vou cortar uma verde para fazer isso. Mas eu decidi que eu decidi botar, cortei no meio. Um deles eu não cortei no meio, mas estava muito podre, foda-se. Eu retirei ali e decidi colocar aqui, fazendo um caminhozinho fechado, né, entre uma toceira e outra. Que aí eu dou um uso para ele, dá uma adubada também aqui e não deixa crescer muito mato entre elas. E possivelmente essas que tiverem ruins eu vou posicionar entre as bananeiras mesmo, e daí os que eu for tirando bem, que estão saudáveis, eu vou botando nas plantas. Mas essa, ó, aqui é um exemplo, ó, que apodreceu com esse talo aqui. Tem mais um aqui que já secou até, que foi deixado aqui. Mas é isso, lá tem outros.
eu vou resolvendo isso um pouco a pouco. Foram 15 minutos para conseguir tirar esse cara aí, tava bem difícil, bem nojento, bem fedido. Eu vi agora que as bananeiras estão disputando espaço ali com o meu fio. Então eu vou tentar tirar essa bananeira que tá com as folhas lá. E vou usar ela para cobrir as mudinhas. Vai ser esse o critério. Bueno, o que eu fiz então? Eu vi que essa aqui tá com o cacho pronto já para tirar. E é do lado. Eu subi com a escada, cortei as folhas que estavam no fio. Agora ficou livre. Agora eu vou tirar essa aqui então. Eu quero aproveitar para contar para vocês um pouco desse lugar, né? Eu e a Gabi compramos essa terra aqui em dezembro, agora do ano passado, de 2025. E muitas das coisas, eu acho que 99% das coisas que estão aqui do lado de fora já estavam aqui. Dá pra ver essa guabirobeira aqui atrás. Isso, o pomar que está aqui do lado, aqui tem um limão bergamota. Tem um pomar de alguns citros aqui. Tem jabuticabeira, tem as bananeiras. Todas essas coisas elas já estavam aqui quando a gente chegou. O galpão, a casa. O galpão aqui atrás, casa lá embaixo. Dá pra ver ali. Já estavam por aqui. Então, nessa vinda pra cá, eu vim com muita vontade de fazer muita coisa. Querendo implementar, né, aquelas coisas de agrofloresta, de permacultura que eu tenho estudado. E o que agora me veio a cair a ficha, e está caindo a ficha aos poucos, é que a forma mais rápida de ter um retorno é cuidar daquilo que já está produzindo. E então o manejo dessas coisas que já existem e a melhoria desses sistemas que já estão estabelecidos na propriedade tem sido o novo foco que eu estou tentando digerir e trabalhar, principalmente agora nessa época de inverno, que realmente plantar semente no chão não tem condições aqui devido às geadas. Nossa romãzinha não tá legal. Ela não gostou da exposição, ou não gostou do chão, ou sentiu sede, não sei. Mas aqui ó, bem coberta de matéria orgânica e com bananeira aqui, pseudocaule de bananeira embaixo. Foi o mesmo tratamento que a gente fez pro limão siciliano ali na frente. E o limão siciliano tá bem melhor. O carinha não tá perfeito. Como eu tava lá em cima, desci aqui e tá bem protegido também. Tá com bastante pseudocaule de bananeira por baixo. E tá vivo, entendeu? A gente teve umas geadas bem fortes. Tivemos umas geadas fortes, um frio muito forte, logo depois deles terem sido plantados aqui. Mas dá pra ver que ele tá vivo. Tá com as folhas meio feias, mas ele vai vir, ele vai sobreviver. Agora aquela romã, aí já não sei. Basicamente o que eu fiz aqui? Eu plantei adubação verde na entrelinha de lanço. Não fiz mais nada, deixei a grama mesmo. Eu acho que tá vindo, acho que vai vir. E nessas linhas eu quero colocar algumas espécies de serviços no meio para incrementar essa área do pomar. Elas já estão plantadas próximas uma da outra, mas eu acho que ainda tem alguns anos que pode alguma coisa ocupar melhor o espaço, e quando vê ficar alguma coisa de extrato emergente ou alto aí acima desses citros. Por isso eu plantei aqui o angico vermelho e mais acima ali eu plantei o outro. Então vai ter um angico ali e um angico aqui. Então eu acho que entre eles aí deve ter uns 8 metros, não sei, 10 metros, 8 metros. E do lado aqui desse angico tem essa frutífera aqui que morreu, não sei do que era, mas tá morta. E temos o limão siciliano que vai ocupar o espaço dessa aqui. Quando eu tirar ela, isso aqui vai alimentar o solo. E aqui no meio eu coloquei esse pezinho de angico. E em
coloquei 2 estacas de amoreira de árvore, uma para cada lado, para ver como é que ela se comporta, se ela fornece ali uma proteção legal, uma matéria orgânica mais para a área aqui. Então fica o angico vermelho no meio e essas 2 amoreiras nas laterais. E ó, os brotinhos estão querendo crescer a parte verde já. Tá cheio de pontinha verde ali despontando. Então eu acho que tá interessante, acho que vai ser legal. Achei aqui uma canafístula que eu tinha plantado também. Então é no início da linha, onde eu plantei o angico mais lá na frente. E na linha de baixo tem o outro angico ali. Então ficou uma canafístula aqui embaixo, um angico na metade e no final da linha um outro angico. Vamos dar adubo para essa canafístula aqui também. Aqui ao sul do pomar nós temos uma linha de bananeira com essa espécie, essa variedade na verdade, né? Essa variedade baixinha, eu não sei qual é, mas eu não consegui colher cacho dela ainda, não deu cacho legal aqui. Dá pra ver um bem fraquinho ali que tá com umas bananas bem miudinha. Talvez aqui não dá pra ver, mas depois eu aproximo lá. E nós temos uma outra variedade que é bem mais alta, que eu acho que é a banana maçã, que daí eu já colhi cacho algumas vezes e é muito boa a bananinha. Eu não consegui ainda dar conta de manejar essas bananeiras, então elas têm todas ao menos 4 perfilhos e pseudocaules grandes até, né, já, mais alguns perfilhos. E originalmente eu estava pensando em fazer o manejo delas e deixar só aquele esquema de 3, né, mãe, filha e neta, ou mãe e filha, não sei, para cada uma delas, e isso vai me proporcionar muita matéria orgânica, muita biomassa do pseudocaule. E eu tinha originalmente pensado em fazer isso quando eu fosse plantar, né? Quando eu fosse plantar alguma coisa eu pegava e fazia esse manejo todo para trazer a biomassa para as linhas ou para os rodeiros, né? Mas considerando essa nova perspectiva, essa outra perspectiva de realmente dar manutenção e enriquecer a área que está produtiva, talvez eu faça isso antes. Talvez eu faça isso antes e melhore toda a cobertura aqui nos pés dos citros e nas linhas dos citros, defina a linha deles. Mas, igual, eu acredito que vou esperar essa adubação verde da entrelinha que eu coloquei crescer, para fazer o manejo dela, e daí eu faço o manejo das bananeiras junto, e daí eu já coloco tudo isso como matéria orgânica nas linhas dos citros de uma vez só ali na primavera, depois de já ter feito a poda de formação deles, né, que eles estão abandonados, na moral. Então vou esperar terminar aqui a colheita dos frutos e fazer daí a poda deles, a poda de formação deles e todo o resto aí mais adiante, quando começar a esquentar. Tinham 2 toceiras bem grandes de macela, que eu cortei agora, que estavam totalmente secas, e produziram uma matéria orgânica bem interessante. Pode ver. Nunca tinha pensado sobre a macela enquanto uma planta produtora de matéria orgânica, mas quando ela seca totalmente, a gente tem essa quantidade de galhos, né? Esses produz aqui no lugar onde estava a toceira mesmo. A gente tem esse materialzinho bem mais fino das folhas que vão caindo e das flores. Então também vou recolher um pouco disso aqui para usar lá. Mas o foco da matéria orgânica que eu quero juntar tá ali nas bananeiras. Carai, que cagaça.
dos problemas de não ter passado um tempo aqui e andado e feito algumas funções antes de plantar alguma coisa, com essas mudas que eu plantei da última vez, é que eu descobri que um dos lugares onde eu plantei uma espécie que está aqui para ser uma espécie de serviço, que é o angico vermelho, né? É outro angico vermelho. Eu plantei aqui no pomar, aqui. E eu descobri ontem já, né? Em uma passagem minha por ele não estava com muita matéria orgânica, que ele está bem num caminho. Um caminho que não é óbvio, porque aqui tem um monte de pedra e não tem nenhum trajeto definido, mas ele é um caminho intuitivo. E eu pisei em cima dele ontem, e hoje eu estava prestes a passar com o carrinho de mão em cima dele de novo. Então é mais ou menos isso aqui, ó, o que a gente tem. Pera aí. Então nós temos essa valeta aqui na lateral do pomar, e dá pra ver ali já alguns citros, né, com fruta ali. Vou até me aproximar. E tem um caminho evidente aqui, que faz essa borda do pomar. Mas existe um outro caminho, que é, se tu desce pelo lado de cá, na diagonal, tem esse caminho aqui, certo? E ele tem quase uma trilha aqui. E quando chega aqui, tem pedra do lado de cá. E aqui não. Aqui tem um caminho sem pedra. E é exatamente na linha desse caminho que eu plantei o angico. Um fato interessante aqui, só agora 8h43 da manhã. O sol está começando a aparecer por trás dos eucaliptos do vizinho. Agora... Ai, que merda. Eu sempre faço isso. Na hora de sair, eu notei que só estava indo ar para dentro da caixa d'água. Eu desliguei o compressor, fechei, tranquei o galvão porque eu não ia voltar. Agora eu precisei voltar para gravar um vídeo, para mandar pro cara que furou o poço, que só tava saindo ar, não tava chegando água. E daí, encontrei o galpão trancado. Eu sempre faço isso. Sei lá também.